Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre a infração por transitar em local ou horário não permitido. Essa é uma daquelas infrações, sabe, que deixa muita gente com uma pulga atrás da orelha. Será que qualquer placa de proibido já cai nessa multa? E se a pessoa passou ali por alguns segundos? Vale mesmo assim? Pois é, são essas dúvidas que a gente vai esclarecer direitinho agora. Para organizar nosso papo, a gente vai seguir essa trilha aqui, ó. Primeiro, vamos entender o que é a infração na lei. Depois, a gente vê as penalidades, o que acontece no bolso e na CNH. Aí vem a parte prática, quando o agente autua e, super importante, quando ele não deve autuar. E no final, a gente fecha com os detalhes técnicos para não sobrar dúvida. Então vamos lá, direto ao ponto. Para entender de verdade essa infração, a gente precisa começar pela base de tudo, que é o que está escrito na lei. A regra oficial, tirada direta do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, é essa aí. Parece complicado, mas traduzindo, é simplesmente andar por um lugar ou num horário que a autoridade de trânsito disse que não pode. A base de tudo é essa simples regulamentação. E se por acaso uma autuação acontecer, é esse número aí que vai estar lá no papel, 57461. Pensa que é tipo o CPF dessa infração, sabe? É o código que identifica ela. Certo, mas e aí? O que acontece na vida real se um agente de trânsito flagrar essa infração? Quais são as consequências? Vamos ver isso agora. Esse resuminho aqui já diz bastante. A infração é considerada de gravidade média, o que significa multa. Um detalhe bem importante: não tem medida administrativa, ou seja, o veículo não é removido por causa disso. E a responsável é sempre de quem está dirigindo, o condutor. E além da multa, vem aquilo que todo mundo fica de olho, os pontos na carteira. E nesse caso, são 4 pontos que vão direto para a CNME. E aqui, olha, duas informações que valem ouro. Primeiro, apesar de ser uma infração, isso não é crime de trânsito. Ufa! E segundo, e isso é fundamental, o agente não precisa parar o veículo para autuar. Se ele viu ou se uma câmera registrou, a autuação já pode ser feita. Beleza. Agora vamos sair da teoria e ir para o mundo real. Em que tipo de situação do nosso dia a dia o agente de trânsito vai, de fato, aplicar essa multa? Esse aqui é um exemplo clássico, facinho de entender. Tem uma placa R37 lá, bem clara, dizendo que moto não pode passar. Se uma moto passa por ali, pronto, está configurada a infração 57461. A placa é a lei naquele trecho. Outro caso bem específico é o desses veículos aí. A lei é clara: quadriciclos e aqueles triciclos de cabine fechada não podem rodar em rodovias federais ou estaduais. Se forem pegos por lá, a autuação é exatamente essa, não tem choro. E não para por aí. Essa infração também se aplica quando alguém ignora restrições de data e horário publicadas em diário oficial, tipo em feriados prolongados. Também vale para quem transita à noite com um veículo novo que ainda nem está pronto. E claro, se tiver uma placa R10, aquela que proíbe o trânsito de qualquer veículo automotor, e a pessoa passar, já sabe, né? Agora a gente chega numa parte crucial que é para não fazer confusão. Tem umas situações que parecem muito essa infração, mas na verdade são outra coisa, com outra multa. Vamos aprender a diferenciar. Olha, se tem uma coisa que precisa ficar clara no nosso papo, é isso aqui. A infração 574-61 do artigo 187 só acontece quando a proibição é para a via toda, para a pista inteira. Se a restrição for só para uma faixa, tipo a faixa exclusiva de ônibus ou a faixa da direita, a infração é outra, é a do artigo 184. Entender a diferença entre pista e faixa é o que mata a charada. E aqui vai mais uma dica de ouro para não confundir. Rodízio de veículos, como aquele famoso de São Paulo, também não entra nessa regra. Ele tem um código só para ele, o 57462. Elas são tipo infrações primas, bem parecidas, mas cada uma no seu quadrado. Para a gente fechar com chave de ouro e amarrar todo esse conhecimento, vamos dar uma olhada em algumas definições e regrinhas específicas que o próprio Manual de Fiscalização traz. O manual usa esse termo aí, local de trânsito seletivo. Isso nada mais é do que o nome técnico para uma rua, uma pista ou até uma faixa onde a sinalização diz que certo tipo de veículo não pode passar, seja por ser um caminhão, por ser uma moto ou por causa de um horário específico. E só para reforçar aquela regra que a gente já comentou, triciclos de cabine fechada e quadriciclos só podem rodar dentro das cidades, nas vias urbanas. Pegar uma rodovia federal ou estadual com eles? Totalmente proibido.
Bom, vamos recapitular então os pontos mais importantes. Primeiro, é uma infração média com 4 pontos na carteira e multa. Segundo, o segredo é ficar de olho na sinalização, seja nas placas ou nos horários de restrição. E terceiro, e talvez o mais importante, não confundir com infração de faixa exclusiva nem com rodízio. A nossa ideia aqui foi exatamente essa: deixar a lógica por trás dessa autuação mais clara para que seja mais fácil entender e, claro, evitar. Afinal de contas, conhecimento é sempre a melhor ferramenta para a gente ter um trânsito mais seguro para todo mundo. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais.